dia, eu sou o Átila, biólogo, pesquisador aí do tempo dos Cavaleiros da Manchete. Hoje a gente vai ver o que aconteceria se você levasse um meteoro de Pégaso na fuça. Na série clássica de Cavaleiros do Zodíaco, Seiya é um garoto de 13 anos que treinou como um condenado para se tornar um dos trocentos Cavaleiros de Bronze de Atena. Ele começa a série com o pacote básico de poderes dos Cavaleiros: super força, super velocidade, super resistência e por aí vai até despertar o seu Cosmos e ganhar o poder da apelação. E como a sua constelação e a armadura que ele vive quebrando são de Pégaso, ele já começa a lutar com o seu golpe e assinatura, o Meteoro de Pégaso, uma sequência de socos movidos a Cosmos que atacam até a distância, com a qual inclusive ele conquistou a armadura de bronze. Agora, o que aconteceria com alguém que levasse um Meteoro de Pégaso? Na série, o Seiya tem impressionantes 1,53 m de altura e 65 kg de peso. E a gente tem pelo menos duas referências da velocidade ou da quantidade dos seus socos. Na luta contra a China de Cobra, a Shaina de Ofiuco, quando ela leva um golpe, ela diz que o Seiya é mais rápido do que um trovão. E se esse for o caso, o soco do Seiya pode passar a velocidade do som na atmosfera, que é Mach 1 ou 343,4 metros por segundo. Ou seja, os meteoros podiam ter impacto sem precisar encostar em alguém, só com as ondas de choque causadas. Mas a gente vai deixar a análise de golpes à distância para outro episódio. Mais pra frente, na briga contra o Cavaleiro de Leão, o Aiolia fala que nunca vai ser atingido pelo Seiya porque ele só consegue dar 100 socos por segundo. Também, segundo o Aiolia, o soco de um Cavaleiro de Bronze só atinge Mach 1, enquanto os Cavaleiros de Prata podem atingir Mach 2 ou 3, 2 a 3 vezes a velocidade do som. No movimento de um soco, o braço do Seiya se desloca mais ou menos meio metro entre o braço contraído até totalmente esticado. Pensando só no poder que ele tinha como Cavaleiro de Bronze, para fazer esse movimento na velocidade do som, com uma aceleração constante, ele teria que acelerar o punho a 115 km por segundo ao quadrado, e o tempo do soco seria de 3 milésimos de segundo. Mesmo se o tempo dele recolher o braço para trás for um pouquinho mais lento, ele ainda podia dar um total de 170 socos por segundo. Levando em conta que ele pode perder o rendimento dos golpes, ainda está dentro do que o Aiolia estimou. Mesmo assim, cada soco desse tem muita energia. O soco é um movimento rápido com o punho fechado em direção a um alvo, e quando acerta uma fuça, aplica uma força no momento do choque. A colisão da mão com o alvo, também conhecida pelo termo técnico tabefe, que causa deformações na superfície de contato. Por isso a força também depende do quão rápida a energia é transferida. Batendo em um travesseiro e na parede com a mesma velocidade, a parede machuca muito mais, porque a transferência do choque acontece mais rápido, enquanto a energia é transferida bem mais devagar e com mais deslocamento para o travesseiro. A gente também tem que achar a massa do punho do Seiya. Se ele pesa 65 kg e a mão tem em média 0,72% da massa do corpo, então deve pesar um pouco mais de 380 gramas. Quando ele está de armadura de bronze, também tem a massa da luva, e uma luva de armadura de ferro tem mais ou menos 800 gramas. Mas como a mão dele é aberta, vamos considerar a massa da luva da armadura de bronze como 650 gramas, assim a gente pode arredondar o total do punho com a armadura para 1 kg. Considerando o deslocamento estimado para o soco de um peso mosca no estudo biomecânica da cabeça para sopapos de boxeadores olímpicos na cara, já que essa é uma categoria mais próxima do peso do Seiya, a gente chega na força de 4.400.000 newtons para um soco em Mach 1 sem armadura e 11.600.000 newtons com a armadura, ou entre 4 e mais de 11.000 vezes a força média do soco de um lutador profissional, para cada soco de um meteoro. Com uma força dessas, independente do golpe, algo interessante ia acontecer com quem levar um Meteoro de Pégaso. Ainda na primeira luta contra o Cassius, o Seiya dá um meteoro sem armadura, e no tirateima dá pra ver que a mão dele realmente entrou em contato com o tronco do Cassius. O sopapo foi suficiente para jogar o Cassius para cima e suspender ele no ar por pelo menos 40 centímetros de altura. Levando em conta o peso do Cassius, a energia que os socos liberaram nele, na forma de movimento, foi de pelo menos 500 joules. Mais um soco sem armadura do Seiya tem quase 22.000 joules de energia cinética. Mesmo se ele tivesse dado um soco só, cerca de 2% da energia cinética do soco foi transformada em energia potencial gravitacional. O resto deve ter se dissipado na forma de calor e som. E mesmo se a gente levar em conta que uma parte virou som, se o que sobrou virou calor, são mais de 21.000 joules de calor transferidos diretamente da mão fofa para o Cassius, o suficiente para aquecer 1 litro de água em 5 graus Celsius.
Considerando o calor específico médio do corpo humano, isso seria o suficiente para aumentar a temperatura do Cassius em 0,05 graus Celsius. Mas como o calor é mais distribuído na região do impacto, isso seria o suficiente para aumentar a temperatura da região atingida em 6 graus Celsius. Ou pelo menos metade, 3, se a gente pensar que a mão do Seiya também esquenta. Isso com um soco. Uma sequência de 100 deles em 1 segundo seria suficiente para assar toda a região atingida ou no mínimo causar febre em alguém. Só a mão do Seiya chegaria fácil a 154 graus Celsius e explodiria com vapor como se fosse uma pipoca. Lutar com armaduras também não ia ajudar muito, mas pelo menos elas podiam servir de dissipadoras de calor. Se uma pessoa esquenta 6 graus Celsius na região de impacto em uma luta sem armadura, um soco do Seiya com a armadura de Pégaso ia ser suficiente para esquentar 1 kg de armadura de prata em 91 graus. Com 11 desses ela derreteria. A de ouro pior ainda, aumentaria 164 graus e derreteria com 7 socos. E por mais que o Cosmos deixe as armaduras mais resistentes, nenhum cavaleiro falou que o sétimo sentido anula as leis da termodinâmica. Com cada soco, o calor e a energia transferidos fariam o meteoro de Pégaso funcionar como uma prensa hidráulica de forja de 1 tonelada, só que capaz de dar 100 marretadas por segundo. Uma sequência de meteoros de Pégaso seria suficiente para deformar completamente a armadura de um adversário, se não derreter ela. Ou seja, só cavaleiros de titânio e tungstênio poderiam enfrentar o Seiya, e o nome certo do anime seria Metalúrgicos do Zodíaco.